Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje queria compartilhar com vocês um texto magnífico, que traz uma resposta que é muito feita por quase todos os cristãos, as pessoas também que não acreditam em Deus. Elas fazem muito essa pergunta, que é chamado na teologia de teodiceia. O que é a teodiceia? É a relação de Deus com o sofrimento, Então, há essa pergunta que as pessoas fazem, Ora, se Deus é bom, Deus é misericordioso, porque a Bíblia deixa isso muito claro, que Deus é extremamente bom e Deus é extremamente misericordioso. A bondosa mão do Senhor está com a humanidade, por isso que ela sobrevive até o dia de hoje. Em alguns textos, por exemplo, você vai compreender e entender que o homem só não se matou até hoje, não acabou essa humanidade, porque Deus vem sobre a humanidade e não permite que tal coisa aconteça. Mas a pergunta está aí, Por que Deus, sendo um Deus tão bom, tão misericordioso, permite o sofrimento? Às vezes você é um homem de Deus, um cristão, que busca fazer a coisa correta, andar nos caminhos de Deus, mas tem deparado com grandes sofrimentos, dores profundas em todas as áreas da sua vida, área sentimental, financeira. E a pergunta é se Deus é bom, se Ele te ama. Agora, vamos lá, você se converteu a Deus. Olha, naturalmente Deus deveria estar contente com isso, deveria estar te ajudando, te abençoando, Essa seria a coisa natural, mas às vezes a pessoa se converte e aí que as coisas ficam realmente terríveis, Ou aquelas pessoas que passam anos no sofrimento, Sofrendo em certa área da vida, E a pergunta é, por que Deus permite isso? E a palavra de Deus, ela mostra várias respostas. Eu só vou te dar uma das várias. Você fala assim, nossa, eu quero mais respostas. Continue no canal, E eu tenho certeza que algumas dúvidas suas serão sanadas através desse canal aqui, para a glória de Deus. Então, o livro de Jó, capítulo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhas e 3 filhas. Então, aqui, o autor, o livro de Jó, ele provavelmente foi escrito na mesma época que é narrada a vida de Abraão. Então, lá, ele está aqui posicionado antes de Salmo, mas essa história, ela provavelmente foi contada nos meados de Gênesis, Onde está mais ou menos o tempo de Gênesis, é o tempo que foi escrita essa história aqui. E ela que traz realmente uma resposta forte a respeito do sofrimento. E a primeira coisa aqui, então a primeira informação aqui que o autor deixa claro é sobre o caráter desse homem. Um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que é a integridade? A integridade é aquilo que eu faço quando ninguém está me vendo. Então, a integridade é algo muito interno, É aquilo que eu faço quando ninguém está vendo, Então, tem pessoas que elas são muito cristãs quando está todo mundo olhando, É uma pessoa maravilhosa, abençoada, mas quando não tem ninguém olhando, ela tem outros procedimentos. Então, a integridade tem a ver com o que eu sou na frente das pessoas, eu sou também longe dos olhares dela. A retidão é justamente quando você tem uma vida pautada em caráter à vista de todos. A retidão tem a ver com o que as pessoas estão vendo, E a integridade quando as pessoas não estão vendo. E ele é temente a Deus, ou seja, a palavra temente é derivada da palavra temor, aquele que teme a Deus. Temer a Deus aqui não é só sentir medo, também mas é respeito. Assim como eu tenho temor do meu pai. Meu pai, eu trato ele com muito respeito. Nós temos uma certa liberdade, mas essa liberdade tem limite, porque eu tenho muito temor ao meu pai, nesse sentido que o texto está falando. Então, está destacando o caráter desse homem. Temente a Deus e se desvia do mal, ou seja, aonde ele imagina que haverá o mal, ele sai fora.
Porque tem gente que não é assim, tem gente que teme a Deus, mas de repente no trabalho, né? Dando um exemplo aqui, no trabalho, ele trabalha muito tempo com o senhor João, que tem 70 anos, né? E aí, de repente, ele trabalhando com o senhor João vai se aposentar e entra no lugar do senhor João uma jovem, né, a Renata, de 20 e poucos anos. E ela já deixa claro para todo mundo da empresa que está afim de você. Então, isso é um mal, né? O senhor João, ele não ameaçava o seu casamento, essa nova mulher ameaça. Então, uma pessoa que se desvia do mal vai ter o menor contato possível com essa pessoa, porque ele quer continuar servindo a Deus. Então, se desviar do mal é sair de toda e qualquer situação que te leva a ser mais tentado ainda do que você já é. Então, o autor deixa bem destacado aqui o caráter desse homem. Depois ele fala do quanto Deus o achou graça e o abençoou. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Nós estamos falando no contexto do Antigo Testamento, onde filhos ele era algo muito importante na composição familiar. Sei que hoje nem tanto, né? Uma casa hoje normalmente tem um filho ou 2 e muitos pets, né? Mas filhos mesmos hoje não é considerado uma bênção, mas naquela época era. O seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Então aqui está falando aqui, não está falando de um sofrimento aqui, está falando de uma bênção. Um homem que tinha muitos filhos, muitas filhas, e ele tinha aqui uma quantidade extrema de animais, que é uma prosperidade. Naquela época tinha muito pecuária e agricultura. Isso aqui formatava a riqueza da época, né? Então, é uma descrição aqui de uma vida extremamente abençoada. Só que faz questão de dar outro detalhe. E os seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs e comer e beber com eles. Então, está falando aqui que além de ele ser um cara muito próspero, os seus filhos, eles eram uma bênção. Os seus filhos, eles tinham muita comunhão entre si. São filhos que davam muito orgulho ao pai, muito orgulho à mãe. Então, que quadro lindo, né? Parece aquela propaganda de margarina, né? Que felicidade, né? Muita riqueza, muita prosperidade. Os filhos se entendendo, porque você que é pai, que é mãe, sabe o quanto é complicado e difícil quando os filhos eles se estranham, né? É muito difícil, mas aqui nós estamos falando de uma harmonia, de uma felicidade, de Deus achando graça e abençoando esse homem. E no versículo 5, sucedia, pois, que, decorrido do turno de dias, os seus banquetes enviava a Jó e os santificava. Ele levantava de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia a Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim a fazia Jó continuamente. Então, o detalhe aqui é que esse homem, Jó, ele era muito preocupado, ele temia tanto a Deus que ele se adiantava. Ele tinha medo que seus filhos pudessem ofender esse Deus, que até então aqui encheu ele de graça, de bênção, de vitória. Então é um cara muito agradecido. E aqui também, às vezes, tem pessoas que elas não conseguem ser agradecidas a Deus. Elas não conseguem associar a sua vida como Deus achando graça. As pessoas elas estão tendo uma vida de bênção, mas elas não atribuem isso a Deus. Elas atribuem ao esforço delas, oportunidades que ela teve, esquecendo que é Deus que abre caminhos, é Ele que acha graça. Mas aqui esse homem estava muito agradecido ao ponto de se preocupar que os seus filhos pudessem ofender a Deus e estava procurando fazer meios e formas de sempre agradar a Deus. E agora ele traz uma outra informação que Jó desconhece. Jó não sabe disso aqui. No versículo 6, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, isso tudo está acontecendo, seu conhecimento de Jó, e o autor faz questão de dizer que Satanás se apresenta para Deus, porque aqui há uma forma de entender errado, né? As pessoas elas imaginam que existe Deus e o diabo é o antagonista de Deus. Essa relação aqui não existe. Deus não tem opositores. A verdade é que o diabo nada mais é do que uma vassoura na mão de Deus. Assim como você pega uma vassoura e varre a sua casa, e a vassoura ela faz aquilo que você quer,
assim é Satanás nas mãos de Deus. Ele faz exatamente o que Deus quer. Ele não faz nada mais, ele não tem essa autonomia que muitos acreditam que tem, né? Então, uma vez que ele vai se apresentar, é interessante que Deus inicia uma conversa com Satanás. Ele deixa claro para esse ser o caráter de Jó. Você vê que ele destaca muito aqui o caráter de Jó. O texto apresenta Jó um homem rico, com filhos abençoados, com a esposa, sabe, tudo indo bem, tudo, sabe? Aquilo que com certeza chamaria a minha atenção, chamaria a sua atenção. O que não chama a nossa atenção é o bem-estar das pessoas alegres, felizes, né? Nós gostamos de ver isso no Face, né? As pessoas estão alegres, estão felizes, né? E é isso que nos chama a atenção. Mas para Deus, o que chama a atenção de Deus não é o que a pessoa tem, o que a pessoa faz, mas sim o caráter dela, né? Porque o caráter, ele movimenta as minhas atitudes. Então, o mais importante é o meu caráter. Tem pessoas que elas são boas porque elas estão sendo vigiadas e olhadas. Elas são boas porque existem leis. Se tira as leis e tira os olhares, elas faziam muitas coisas, né? Então, o que importa para Deus aqui é caráter. E eu quero que você entenda que isso é o que realmente importa para Deus na tua vida. É o caráter. Se você é íntegro, sabe? Se você é reto, se você teme a Deus e se você está se desviando do mal. E a palavra de Deus diz que, uma vez que Deus fala isso, o diabo fala uma coisa. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercastes a ele, a sua casa, de tudo quanto tens, a obra das tuas mãos abençoastes, o seu gado, e te aumentaste na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que blasfemará contra a tua face. Então, essa parte me chama a atenção porque a vida de Jó estava lá tranquila, maravilhosa, mas estava acontecendo alguma coisa que ele não tinha conhecimento. Havia uma resposta. É como eu falei, há várias respostas sobre a Teodiceia, entre a relação de Deus com o sofrimento. Aqui é uma das. Então, essa resposta que está deixando claro aqui é que existem coisas acontecendo que está fora do teu alcance, está fora do teu olhar, sabe? Aqui houve aqui uma provocação e Deus, ele para mostrar, né? Até para Jó, que Jó de fato ele amava Deus, servia a Deus, Deus vai permitir aqui momentos extremamente difíceis, muito difíceis, que eu vou narrar melhor no próximo vídeo. Mas o ponto aqui é que havia um motivo para essas coisas acontecerem. Esse mal que está prestes a entrar na vida de Jó, existia um motivo. Então, talvez você está passando por um momento de grande dificuldade, mas acredite, existe um motivo. Na vida do ser humano, do cristão, do ser humano em geral, nunca acontece nada. A verdade é que a gente vive a nossa vida sem muitos acontecimentos. E às vezes tem grandes acontecimentos que trazem muita alegria, felicidade, como casamento, passar na faculdade, no concurso, sabe? Então são tantas coisas que nos dá tanto prazer, uma viagem, né? Então são coisas maravilhosas. Mas também tem outro lado que são coisas terríveis acontecendo. De repente perda, dores profundas, choro. Nós temos essa nuance de coisas, né? Só que na maior parte do tempo a nossa vida ela é tranquila, é normal, não acontece grandes coisas, nem pro lado do bom nem pro lado do mal. Mas se acontecer, existe um motivo. Então, antes de você se espraguejar, colocar a culpa em Deus, cadê esse Deus bondoso, esse Deus que diz que é bom, diz que ama, cadê esse... Não, antes de você se levantar com essa rebeldia, se pergunta se não tem um motivo para essas coisas estar acontecendo. Aqui, nesse texto, deixa claro que há um motivo para essas coisas acontecerem. E é isso que eu quero dizer para você, que as coisas acontecem, elas acontecem por uma razão. E você tem que descobrir qual, antes de se revoltar, tem coisas na nossa vida que é Deus achando graça de nos colocar em teste. Como, por exemplo, Abraão, que foi testado com seu único filho. Mas tem outras coisas que é a gente que planta. Quando você planta, você colhe. Você tá... Aí a pergunta, eu vou iniciar como eu falei no vídeo, no começo. Mas Deus é tão bom, né? Tão misericordioso, por que ele permite o mal na terra? Ora, os seres humanos se afastam de Deus, os seres humanos eles buscam cada vez mais o seu egoísmo, os seus prazeres, ninguém quer conversa com Deus, ninguém quer papo com Deus. Você acha que isso ia resultar em quê? Você acha que isso ia resultar em quê?
quanto mais você se afasta de Deus, menos você quer a graça, a misericórdia, esse afastamento, você acha que resulta em quê? Em bênção? Em maravilhas? É lógico que não. Então, existem motivos para as coisas estarem acontecendo. Talvez você está com um grande problema na tua vida aí. Se for um teste de Deus, você vai passar por isso aí, sabe? Guarda o teu coração como Jó guardou o coração dele. E só para encerrar, e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. No próximo vídeo eu continuo essa narração aqui, que deve durar uns 2 ou 3 ou 4 vídeos no máximo. Então, o que acontece agora aqui? O diabo tem a permissão, porque presta atenção, irmão, o diabo ele só faz aquilo que Deus permite. Ah, tá com problema, o diabo tá furioso. Bem, se ele tá furioso, agitando as coisas ao seu redor, a pergunta é por que Deus está permitindo? O teu problema nunca é com o diabo, o teu problema sempre vai ser com Deus. Por que Deus está permitindo você passar por isso? Essa é a pergunta correta. O que está acontecendo? Por que Deus está permitindo? E aí, quando você faz a pergunta certa, você talvez vai achar a resposta certa. Nesse ponto aqui da história, Deus, ele permite que o mal chegue porque há um motivo. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa história. Amém? Fica na paz e na graça, que Deus te abençoe sempre.